Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe vocês. Estou demorando mais um pouquinho aqui para fazer vídeo para o canal do YouTube, porque eu estou fazendo uma live semanal na Igreja Reino Church Imbu, toda sexta-feira às 18 horas. Então acesse lá a página do Facebook para que possamos passar um tempo juntos. Ontem eu fiz uma live e quero dividir com vocês aqui. Ontem o tema da live era Aonde o Diabo Está neste momento, né? E eu li aqui alguns livros e eu vou fazer essa leitura com vocês hoje também, porque muitas pessoas acham que o diabo ele está na terra. Só que a Bíblia não fala que o diabo está na terra, né? E aí eu quero abordar com vocês esse tema e a gente vai achar na Bíblia aonde o diabo está neste momento, tá bom? Então eu quero começar lendo com vocês aqui o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Abra sua Bíblia aí e vamos para a leitura. Fala assim, ó, 6:12. Vou começar do 11 que vai ficar melhor o entendimento. Diz assim, ó: Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que é que esse texto fala? Esse texto fala que o diabo e os seus anjos, eles estão nos lugares celestiais. Onde é estes lugares celestiais? Tem muitos textos na Bíblia, lá em Gênesis 15, quando Deus tem um diálogo com Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, você está vendo os céus? Você está vendo os céus aqui? A sua descendência será como as estrelas dos céus. Ou seja, céus não é só um céu, porque muita gente acha que o céu é só esse que a gente vê. Mas existe três céus. Existe o primeiro céu, que é esse céu que a gente vê. Existe o segundo céu, que é onde fica as hostes da maldade, os principados e os príncipes das trevas. E existe o terceiro céu, que é o céu onde Deus está. De modo que entre o nosso céu, que é o céu que a gente vê, e o céu que Deus está, existe um céu aqui no meio, que é onde fica as hostes das maldades, os principados, o diabo e seus anjos, né? É onde fica, é o segundo céu. Aí você fala assim, mas como que você sabe disso? Vamos lá para Daniel, capítulo 10, que aí eu vou mostrar uma coisa muito interessante para você. Daniel 10, versículo 10, 11 e 12. Fala assim, ó: E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então veja bem, para quem não sabe, as nossas orações, elas é levada diante de Deus por anjos. Então, o que é que acontece? Esses anjos, eles levam a nossa oração diante de Deus, eles trazem a nossa oração
que é a resposta de Deus para nós. E a Bíblia fala que no primeiro dia que Daniel orou, Deus respondeu a esta oração. Mas o anjo que estava descendo com essa oração foi impedido de romper o segundo céu, que é onde está as hostes das maldades, os principados, que é o habitat do diabo. Aí você fala, mas o diabo não vem na terra? Ele vem na terra. Mas o diabo, ele não é como Deus. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente, que pode... Onipresente, né? Que pode estar no mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo, se ele está na terra, ele não está no céu. Se ele está no céu, ele não está na terra. Mas aonde é o habitat dele? Aonde ele mora? Ele mora nos céus, no céu, né? No segundo céu, é ali onde ele mora. E ali também estão os seus anjos, né? Os anjos que junto com ele foi precipitado, a terça parte. Então, quando o anjo que levou a oração de Daniel estava descendo com a resposta, ali houve uma luta. Houve a grande luta e ele não conseguiu romper para trazer a resposta para Daniel. A luta foi tão grande que foram 21 dias Daniel orando intensamente e o anjo tentando romper, 20 dias e o anjo tentando romper sem conseguir. Mas no 21º dia foi uma ajuda lá do homem Gabriel, um dos primeiros príncipes, do anjo Miguel, um dos primeiros príncipes. E aí esse anjo que estava trazendo a resposta de Daniel conseguiu romper. Então você vê que existe toda uma estrutura formada, uma hierarquia formada, anjos que levam a nossa oração, e esse mesmo anjo pega a resposta diante de Deus e traz para nós. Aí tem gente que não acredita em anjo, tem gente que fica. Anjo? Não. Existe anjo, gente. E esses anjos cuidam de nós, esses anjos levam as nossas orações. E não é só um, não. É mais de um. O crente mais fraquinho aí, ele tem pelo menos 2 anjos. Eu vou mostrar aqui na Bíblia para você, tá? E você vê que Deus, você vê, tem querubins, serafins, tem anjos. Você vê que tem toda uma divisão. E essa divisão ela é responsável por várias coisas. Do mesmo jeito que funciona uma empresa, onde tem o presidente, o supervisor, o gerente, ali vai indo, Deus também é a mesma coisa, tem uma hierarquia. Deus está aqui. E aí ele dá ordem aos seus anjos para que tomem conta do universo, para reger, para que tudo funcione em paz e harmonia. Aí você vai perguntar para mim, por que não funciona? Porque existe terça parte que caiu junto com o diabo, e aí essa terça parte, enquanto um está lutando para permanecer em paz e harmonia, os outros estão lutando para roubar, para matar e para destruir. É assim que funciona. Outro dia eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, tá? Mas hoje estou mostrando aqui aonde o diabo está, com o habitat dele neste momento. E aí eu quero mostrar para vocês aqui alguns versículos que falam sobre esses anjos que Deus coloca para cuidar da gente e esses anjos que levam as nossas orações. Abre o seu livro aí em Salmos, a sua Bíblia, em Salmos, capítulo 91, versículo 11. Vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. O vídeo hoje vai ficar um pouquinho maior, que para falar sobre esse tema vai mais um pouquinho de tempo. Mas eu espero que você acompanhe até o fim, tá bom? Porque vai ser um aprendizado muito bacana que Deus está mostrando para nós. Abre sua Bíblia aí, Salmos 91, versículo 10, 11 e 12. Fala assim, ó: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Então veja que Deus ele dá ordem a anjos para que nos guarde. Então, o que é que eu quero falar para você? Sabe aquele livramento, aquele acidente que você
aquele acidente que você passou por ele sem ter nada, mas era para ser um acidente. Você não sabe até hoje como foi que aquilo aconteceu. Foi anjos, anjos que Deus enviou para te proteger, para te guardar. Pode ter certeza que toda vez que acontece algo com você que você não consegue explicar, que humanamente falando é impossível, são anjos que Deus enviou para te proteger, para te livrar. Um dia eu estava andando de moto e eu saí de um acidente. Quando eu entrei, o carro fechou. Era para mim, era para ter me atropelado, não tinha para onde correr. E eu senti naquele momento uma força me tirando de onde eu estava e colocando uns 3, 4 metros para frente. E eu falei, poxa, a moto não é tão rápida, eu não sou tão bom piloto assim, o que foi que aconteceu? E fiquei ali pensando, meditando naquilo. E aí eu vim perceber que naquele momento os anjos que Deus coloca para me guardar tinham operado aquele milagre, tinham feito aquele livramento. Então, se já aconteceu esse tipo de coisa com você, pode ter certeza que esses são os anjos que Deus deu ordem para nos guardar, para nos livrar e para nos proteger de todas as ciladas do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos livrar de todo mal, de toda praga, de toda maldição, de toda investida do diabo. Porque olha só o que Efésios fala, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes da maldade que estão nas regiões celestes, que estão no segundo céu. Tá? E eu quero mostrar para você aqui também no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Olha só que maravilha aqui. Fala assim, ó: Vede, não desprezei algum destes pequeninos, porque eu vos digo que aos seus anjos nos céus sempre veio a face do meu Pai, que está nos céus. Então veja bem, nós temos anjos, e esses anjos eles vão no céu. E lá no céu, eles levam as nossas orações e eles trazem as nossas orações. Então, de repente, alguém fez algo com você e você ficou magoado, você ficou triste, e você, pai, aquela pessoa que me fez essa maldade, eu quero justiça e tal, não sei o quê. Os teus anjos veem a face de Deus e eles levam as tuas orações e traz a resposta. Então peça para que Deus venha mudar o coração dessa pessoa, venha mudar o entendimento dessa pessoa, tá? Para que possa haver essa mudança, essa transformação. Peça isso para Deus, não peça outra coisa não, porque a Bíblia fala que os nossos anjos veem a face de Deus e eles levam as nossas orações diante de Deus e trazem essa resposta. Muitas vezes existem respostas que não chegam até você. Por que não chegam? Porque você para de orar. A Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. Você vê que Daniel orou incessantemente 21 dias, por mais que a resposta dele foi dada no primeiro, ele não sabia. Então ele continuou orando até que a resposta chegasse. Então, você pediu algo a Deus, continue orando até que a resposta chegue, tá bom? Mas qual que é o nosso objetivo hoje? É saber onde o diabo está nesse momento, qual é o habitat dele. E eu falei que o diabo se encontra no segundo céu. Tem muita gente que acha que o diabo está no inferno, tem muita gente que acha que o diabo está na terra. Ele anda, ele tem acesso ao céu, ele tem acesso à terra, mas o habitat dele é segundo o céu. Como que dá para provar isso? Ó, na Bíblia você vai ver que o diabo, que lá em Jó, que quando vão os filhos de Deus vão se encontrar com Deus, vão estar na presença de Deus, entre eles está Satanás. E Deus pergunta: de onde vens? Aí ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Mas naquele momento ali ele estava no céu. Então o que acontece? Ele não pode ficar no céu e na terra no mesmo tempo. Ou ele está no céu ou ele está na terra. E neste momento o diabo ele tem acesso
a esses dois locais, céu e terra. Mas qual que é o habitat dele? O habitat dele é segundo céu, onde ele fica, segundo céu. Por quê? Porque ali é um lugar estratégico. Ali é onde os anjos que Deus nos proporcionou, esses anjos pegam as nossas orações, levam a Deus, mas na hora de descer ele não deixa. Então muitas orações dos santos são respondidas, mas não chegam. Por quê? Porque os crentes param de orar. Então a oração não chega. Então, quero falar para você que nós temos que orar mais para que essas orações, essas respostas venham chegar até nós. Tá bom? E aqui em Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ver onde o diabo está agora definitivamente, porque tem muita gente que fica na dúvida. De onde esse cabeludo tirou isso aí que o diabo não está na terra, tanto sofrimento, tanta isso, tanta aquilo? Isso também é causado por ele, mas não quer dizer que ele está aqui, que aqui é o lugar, que é o habitat dele, não. Ele tem um lugar dele e ele rodeia a terra, passeia por ela e faz grande estrago, assim como está descrito lá no livro de Jó, o que ele fez na vida de Jó lá. Tá bom? Aqui em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, fala assim, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo? Não foi achado mais lugar no céu para ele. Aonde ele morava, ele foi expulso de lá. E onde é que ele veio parar? Ele veio parar na terra. Então significa que onde ele está agora? Ele está no céu. Por que eu tô? Que livro é esse? É o Apocalipse. É o livro das coisas que estão por vir, das coisas que vão acontecer. Mas para Deus, isso aqui já aconteceu, porque Deus, ele não está na eternidade. Ele é a eternidade. Então tudo aquilo que está escrito em Apocalipse, que quer dizer o livro da revelação, já aconteceu para Deus. Para nós, ainda vai acontecer. Então, o que é que Deus está falando aqui? O que é que o apóstolo, o que é que João viu aqui? João viu que o diabo, ele foi precipitado dos céus para a terra. Por que céus? Porque o segundo céu onde ele estava e o primeiro céu, esse que a gente vê, ele foi precipitado de lá para a terra. Olha aí, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Deus está onde? Deus não está no céu? Aqui está falando que o diabo estava diante de Deus, de dia e de noite, acusando. Então isso significa que ele estava onde? Nos céus. Mas ele foi precipitado para a terra. E aí fala assim, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, ou seja, o diabo ele foi precipitado para a terra. E aí os anjos falam: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. Então, isso aqui é um tema para me falar depois, esse tempo que o diabo vai estar na terra, o que ele vai causar, né? Mas o que eu queria mostrar hoje para vocês era onde o diabo está neste momento, qual que é o seu habitat, onde ele fica, e eu pude mostrar isso aqui para vocês. Eu fiz uma leitura de alguns livros aí, Efésios capítulo 6, versículo 12, Daniel capítulo 10, versículo
10 até o 13, Salmos 91, 11, Mateus 18, 10 e Apocalipse, que é onde fala aonde o diabo está e ele será lançado na terra. Se eu fosse você, pegava esses livros, dava uma destrinchada, lia mais, aprendia mais, porque eu não gosto de fazer vídeos longos, apesar que esse tem 20 minutos, mas para você ter um entendimento maior e uma explicação maior daquilo que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos passar, às vezes demora mais um pouco de tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você gosta. Você pode compartilhar aí também no seu Facebook, você pode compartilhar nas suas redes sociais, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? E que Deus abençoe vocês e que cada dia Ele venha nos dar mais e mais entendimento sobre a sua palavra, para que nós venhamos aprender a ir os mistérios de Cristo, que os mistérios de Cristo venham a ser revelados para nós, para que nós possamos estar cada vez mais firmes e fundamentados na sua palavra. Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!